O zumbido suave do motor morreu quando Lucas Bennett estacionou na entrada de sua casa suburbana. A rua estava silenciosa, banhada pelo brilho fraco das luzes da rua. A chuva havia acabado de passar, deixando o pavimento escorregadio e refletindo os letreiros de néon de um posto de gasolina distante. Ele ficou sentado por um momento, agarrando o volante, sua mente ainda nas paredes brancas e estéreis do quarto de hospital. A mão frágil de sua mãe na dele, o bipo lento das máquinas, o cheiro de antisséptico agarrado às suas roupas, tudo parecia um peso pressionando seu peito. Ele exalou pesadamente. Casa, aquele deveria ser seu refúgio, um lugar de calor e familiaridade, mas algo estava errado. Uma mudança no ar, uma sensação de estranheza tão sutil, porém tão imediata, que seu pulso acelerou sem motivo. Lucas franziu a testa ao abrir a porta do carro, saindo para a noite úmida. Então ele viu uma trilha, uma camisa masculina amassada na borda do alpendre, um par de jeans jogado logo adiante, mais acima nos degraus, um pedaço de tecido rendado, a calcinha de sua esposa. Uma sensação fria e lenta rastejou por suas veias. Seus pés se moveram antes que sua mente pudesse acompanhar, sua respiração controlada, mas superficial, enquanto seguia o caminho improvisado. Na porta da frente, ele parou. Estava destrancada. Lucas girou a maçaneta com uma lentidão deliberada, empurrando a porta para abri-la. A casa estava escura, mas não silenciosa. Risadas abafadas, vozes íntimas, desprotegidas, carregadas de indulgência. Então, um respingo de água. O banheiro. Lucas deu um único passo à frente e seu pé pousou em algo macio. Ele olhou para baixo, uma embalagem descartada, uma embalagem de preservativo. Sua garganta se apertou, seu maxilar se contraiu, mas seu corpo se movia com uma calma distante, como se ele estivesse se observando de fora de sua própria pele. Ele caminhou pela casa, sua casa, a casa deles, que agora parecia um cenário alienígena. As paredes se esticavam e mudavam em sua visão periférica. Cada passo à frente parecia mais pesado, como caminhar contra uma maré invisível. A porta do banheiro estava entreaberta, vapor quente escapando como dedos fantasmagóricos, chamando-o. As risadas ficaram mais altas. Lucas estendeu a mão, sua palma pressionando a madeira. Lentamente, ele empurrou. A porta se abriu, e lá estavam eles, sua esposa, seus dois melhores amigos, banhados pela luz dourada do banheiro, entrelaçados uns nos outros como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Seus corpos escorregadios com água, suas mãos vagando livremente, intoxicados pelo próprio prazer. A cena se desenrolou em câmara lenta, o momento da percepção, a mudança em suas expressões, a inspiração brusca de ar, o silêncio. E então seus olhos encontraram os dele. Foi como se o tempo se fragmentasse naquele instante. Sarah, sua esposa, a mulher que um dia jurou amá-lo, ficou pálida. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Um dos homens, Daniel, seu amigo de infância, congelou no meio do movimento, seus músculos travados no lugar. O outro, Mark, seu colega confiável, cambaleou para trás, quase escorregando. Lucas não se moveu. Não falou. Seu olhar percorreu-os, dissecando cada detalhe, a pele brilhante, o cabelo úmido, o rubor da indulgência agora dando lugar a algo mais, medo. Uma pequena parte distante dele esperava que a raiva viesse correndo, que o consumisse por inteiro. Mas, em vez disso, não havia nada, um vazio vasto e sem fundo. Seus dedos se flexionaram, roçando algo em seu bolso, o metal frio de um chaveiro. Um enfeite desgastado que Sarah lhe dera em seu primeiro aniversário de casamento, um objeto agora sem significado. Ele o deixou cair. O som do metal contra o azulejo foi ensurdecedor na quietude. Sarah estremeceu. Um tremor passou pelo cômodo, invisível, mas palpável, como o tremor antes de uma tempestade. Ela finalmente encontrou sua voz, embora fosse fraca, frágil. Lucas, ele se virou, não por misericórdia, não por contenção, mas porque eles não valiam sua raiva. Sem outra palavra, ele saiu do banheiro, movendo-se com a mesma calma estranha que o carregara pela casa, pelo corredor, pelas escadas, até a escuridão onde algo o esperava. Algo que ele não tocava há 10 anos. O porão cheirava a poeira e madeira velha, um aroma que havia sido deixado intocado por anos. A luz fraca de uma única lâmpada piscante mal alcançava os cantos, deixando longas sombras rastejando pelo chão de concreto. Lucas ficou na entrada, sua respiração lenta e medida. Seus dedos traçaram o corrimão de metal frio enquanto descia os degraus, cada rangido da madeira sob seu peso cortando o silêncio como uma lâmina. A casa acima parecia um mundo distante, um ao qual ele não pertencia mais. Aqui no porão havia um tipo diferente de santuário. Seus olhos se fixaram no cofre de aço encostado na parede mais distante. Era uma relíquia de um passado que ele jurara nunca revisitar, um passado que enterrara sob anos de rotina, de casamento,
de uma confiança tola. Mas, naquela noite, o passado o chamava de volta. Ele se ajoelhou diante do cofre, seus dedos correndo pela superfície metálica fria. Uma fechadura intocada por uma década. Ele alcançou o bolso e puxou uma pequena chave de latão desgastada. Era mais leve do que ele lembrava, mas seu peso o pressionava mesmo assim. Ele a girou na fechadura com um clique mecânico suave, e por um breve momento tudo ficou parado. Então a porta se abriu. Dentro havia uma coleção de documentos cuidadosamente preservados, notas antigas e pastas empoeiradas, os esqueletos de vidas passadas, arquivados com precisão. Ele passou a mão sobre eles, puxando um envelope após o outro, examinando nomes que antes não significavam nada, mas que agora ardiam com novo significado. Carter Wallace, o empresário. O homem que apertara sua mão em uma dúzia de negócios, que brindara em seu casamento, que poucas horas antes estivera em sua casa, nos braços de sua esposa. Daniel Riese, o policial. Um homem que jurara defender a lei, mas que Lucas uma vez vira aceitar um envelope em um bar mal iluminado, o mesmo homem que rira em pé no banheiro de Lucas, traindo a amizade que afirmava ser inquebrável. Sarah Bennett. Lucas soltou um suspiro lento. Sua mão pairou sobre uma pasta, uma que ele nunca pensara que precisaria. Não continha registros criminais, nem negócios obscuros, apenas pequenas coisas despercebidas, um documento perdido no trabalho, um extrato bancário escondido, inconsistências em registros financeiros. Ele as ignorara, confiando nela, descartando os pensamentos que agora gritavam em sua mente. E agora aqui estava ele. Seu aperto se firmou ao redor dos papéis. Uma raiva fria e precisa se instalou em seu peito, não do tipo que queima forte e desvanece, mas do tipo que se solidifica, que se afia. Ele alcançou seu laptop, colocou sobre a mesa à sua frente. A tela iluminou seu rosto, lançando sombras duras sobre sua expressão. Ele conectou um velho pendrive, observando enquanto seu conteúdo carregava. Anos atrás, ele fizera uma promessa a si mesmo de nunca mais ser pego desprevenido, não depois de seu tempo no exército, não depois de ver o que a traição podia fazer. Ele ocultara esses arquivos por instinto, por precaução, um hábito que outrora parecera paranoia, mas que agora parecia profecia. Ele abriu o primeiro arquivo, o histórico financeiro de Carter Wallace. Cada conta offshore, cada transferência suspeita, cada transação que poderia destruir sua reputação. Em seguida, as gravações de Daniel Riese, conversas abafadas capturadas por fitas de vigilância descartadas, o suficiente para colocá-lo sob escrutínio, o suficiente para fazer tudo desmoronar. E então os e-mails de Sarah, suas impressões digitais, rastros que ela nunca pensara em esconder. Lucas encarou a tela, seus dedos imóveis sobre o teclado. O zumbido do ventilador do laptop era o único som no comando, sublinhando a quietude pesada do momento. Ele podia sentir a mudança, o momento em que tudo muda. Ele não era mais o homem que entrara naquela casa uma hora antes. Aquele homem morrera no instante em que os viu. Agora havia apenas isso. Com uma calma deliberada, ele pegou o telefone. Seu polegar pairou sobre a tela enquanto compunha uma única mensagem críptica: "Vocês tiraram tudo de mim. Agora eu tiro tudo de vocês." E com isso, ele apertou enviar. O ar da manhã estava fresco, carregando o cheiro de asfalto molhado e folhas caídas. Uma névoa fina agarrava-se ao chão, rolando pelas ruas silenciosas do bairro suburbano. O céu tinha a cor do aço, pesado com o peso de uma tempestade iminente, embora se seria a chuva ou algo muito mais destrutivo que romperia primeiro, só o tempo diria. Lucas Bennett caminhou pela entrada de sua casa, seus movimentos lentos, deliberados. Seu batimento cardíaco estava firme, anormalmente calmo. Nenhum traço de hesitação tremuluzia em sua expressão enquanto ele deslizava para dentro do carro, os dedos apertando o couro desgastado do volante. A noite anterior mudara tudo. A imagem de sua esposa, sua Sarah, se contorcendo nos braços de homens que ele um dia chamara de amigos, queimara-se em sua mente. Mas isso não doía mais. A crueza da traição se transformara em algo mais afiado, mais focado. Raiva era imprudente, dor era temporária, mas destruição era permanente. E Lucas estava pronto para destruir. Um jogo de máscaras. Sua primeira parada não foi o trabalho, nem mesmo algum lugar remotamente próximo de sua rotina normal. Em vez disso, ele estacionou em um pequeno estacionamento discreto atrás de uma lanchonete antiga, o tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas e ninguém lembrava rostos. Ele escolhera esse local por um motivo: era seguro, neutro e, mais importante, não tinha nenhuma conexão com ele. Lucas alcançou o porta-luvas e puxou um celular descartável. Ele o comprara anos atrás, quando ainda confiava, mas aprendera o suficiente com a vida para se preparar para o pior. Seus dedos se moveram rapidamente, navegando pela tela até chegar a uma pasta intitulada "Por precaução". Dentro havia 3 arquivos digitais, cada uma bomba relógio cuidadosamente cultivada, esperando o momento certo para detonar.
A queda do empresário veio primeiro. Havia Jeremy Vaughan, o garoto de ouro, o empreendedor intocável, um homem que construíra seu império com charme e eficiência implacável. Lucas estivera lá desde o início, assistir enquanto Jeremy manobrava pelo mundo financeiro com a precisão de um cirurgião. Mas ele também conhecia os segredos de Jeremy. Fora um acidente quando Lucas tropeçara pela primeira vez nas evidências, um e-mail mal direcionado, uma conversa sussurrada, uma maleta deixada aberta por tempo suficiente para ele notar os documentos falsificados dentro, lavagem de dinheiro, fraude fiscal, coisas que, se expostas, destruiriam a imagem cuidadosamente construída de Jeremy. Lucas abriu o primeiro arquivo e começou a transferência, um e-mail para uma empresa rival oferecendo uma dica anônima sobre irregularidades nas finanças de Jeremy, outro para um jornalista conhecido, anexando documentos condenatórios fortemente editados, e o último, um pacote discreto enviado ao IRS. Ao apertar enviar, Lucas permitiu-se um pequeno sorriso frio. Quando Jeremy percebesse o que estava acontecendo, as paredes já estariam se fechando. Um lobo na força policial veio em seguida. Daniel Carter, o bom policial, o cidadão exemplar, o homem jurado a proteger e servir. Exceto que Lucas suspeitava há muito que o juramento de Daniel era tão vazio quanto suas desculpas por faltar às noites com a esposa. Anos atrás, Lucas ouvira uma ligação telefónica, Daniel falando em tons ríspidos, sua voz baixa com urgência. Um nome foi mencionado, um nome ligado ao crime organizado, e Lucas soubera, mesmo então, que algo estava errado. Ele começara a prestar atenção, reuniões tarde da noite em becos sombrios, dinheiro trocado sem uma palavra, um relatório policial que nunca chegava às mãos certas. Pedaço por pedaço, Lucas reunira tudo. Ele segurara isso, incerto se algum dia usaria. Agora era a hora. Ele acessou o segundo arquivo, uma gravação cuidadosamente editada de uma das conversas de Daniel, respaldada por uma lista de casos que misteriosamente desapareceram do banco de dados da polícia. Ele anexou isso a uma mensagem anônima e enviou diretamente para assuntos internos. Sem acusações, sem explicações, apenas evidências. Lucas recostou-se no assento, inalando profundamente. Daniel nunca mais usaria um distintivo. A primeira onda satisfez Lucas. Ele desligou o telefone, removeu a bateria e jogou as duas peças em lixeiras separadas. Ele deixou o estacionamento sem olhar para trás, seu rosto elegível, seus pensamentos precisos. Enquanto voltava para a estrada principal, sua mente já trabalhava nos próximos passos. Sarah era a próxima, mas sua ruína não viria tão facilmente. Ela sentiria isso de forma diferente. Por agora, Lucas simplesmente deixou a tempestade se formar, sabendo que, quando ela finalmente explodisse, não haveria abrigo para eles se esconderem. A manhã chegou com uma quietude estranha, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. O céu estava encoberto, nuvens grossas pairando baixo, sufocando a cidade em um cinza opressivo. Uma tempestade não estava vindo, ela já estava aqui. Lucas sentou-se em um café silencioso em frente ao distrito financeiro, mexendo seu café com um ritmo distraído. Seu telefone vibrou sobre a mesa, postagens anônimas em fóruns, e-mails enviados, alertas de notícias. Tudo estava se desenrolando exatamente como planejado. O primeiro dominó caíra. Do outro lado da cidade, em um escritório elegante de arranha-céu, Daniel Carter, ex-amigo, agora marcado para a destruição, caminhava atrás de sua mesa de mogno. Suas mãos tremiam enquanto rolava a tela do telefone, seu rosto uma máscara de puro descrédito. Centenas de notificações, dezenas de chamadas perdidas. Um único e-mail estava no topo de sua caixa de entrada. Assunto: atividades fraudulentas sob investigação. Remetente: auditoria interna, Carter e associados. O estômago de Daniel despencou. Ele clicou para abrir com um dedo trêmulo. Sr. Carter, após recentes revelações sobre irregularidades financeiras, iniciamos uma investigação em larga escala nos registros da empresa. Suas contas foram congeladas até revisão adicional. Uma equipe externa de auditoria forense foi designada para avaliar violações de conformidade. Esperamos sua total cooperação. Sua visão embaçou. Irregularidades. Violações de conformidade. Ele sabia exatamente do que estavam falando. Mas como eles? E então o atingiu. Lucas. O sangue drenou do rosto de Daniel. Os rastros de papel, as transações escondidas, as empresas de fachada, ele sempre fora cuidadoso, sempre um passo à frente dos auditores. Mas agora todos os seus segredos estavam sendo expostos. Então seu telefone tocou. Era sua esposa. Seus dedos hesitaram sobre a tela, o pavor enrolando-se em seu peito como uma víbora. Ele respirou fundo e atendeu. Daniel, a voz dela era cortante, furiosa. Que diabos é isso? Escute, você não ouse, um som de farfalhar veio pelo alto-falante. Papéis.
Documentos. Seu estômago se contorceu. Ela tinha tudo na frente dela. Estes são papéis de divórcio. Acabou, Daniel. Você mentiu para mim, me humilhou. Você sabe como é acordar com dezenas de mensagens sobre o caso do seu marido espalhado pela internet com provas. Seus joelhos quase cederam. Por favor, apenas escute. Não, você escute. Já falei com meu advogado. Não tente me contatar novamente, e nem pense em lutar pela casa. Ela é minha agora. Clique. A ligação terminou. Daniel cambaleou para trás, agarrando a borda da mesa para se apoiar. Sua vida, sua carreira, seu casamento, seu status, tudo estava se desfazendo diante de seus olhos. E Lucas havia orquestrado tudo isso. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o oficial Greg Thompson saiu de sua viatura, ajustando o cinto. Ele se sentira inquieto a manhã toda, uma sensação de pavor inabalável pressionando-o. Ao se aproximar da delegacia, notou o número incomum de olhares silenciosos dirigidos a ele. Colegas que normalmente o cumprimentavam com acenos casuais agora desviavam o olhar. Algo estava errado. E então ele os viu, assuntos internos, esperando por ele na recepção. Um deles, um homem alto de cabelos grisalhos em um terno impecável, deu um passo à frente, segurando um envelope selado. Oficial Thompson, você está sendo suspenso imediatamente, pendente de uma investigação interna. O pulso de Greg trovejou em seus ouvidos. Suspensão. Investigação. Com base em quê? Sua voz saiu mais afiada do que pretendia. O agente inclinou a cabeça ligeiramente, sua expressão ilegível. Suborno. Adulteração de evidências. Negociações não relatadas com informantes criminais. Greg sentiu o ar deixar seus pulmões. Isso é ridículo. Quem disse isso? O agente lhe entregou um pendrive em um saco de evidências transparente. Recebemos uma submissão anônima contendo várias conversas gravadas. Transcrições completas serão fornecidas durante sua audiência formal. Os dedos de Greg se fecharam em punhos. Lucas. Ele deveria ter visto isso vindo. Deveria ter sabido que Lucas estava calmo demais naquela noite. Entregue seu distintivo e arma de serviço. As palavras acertaram como um golpe físico. Greg apertou o maxilar, sua mão tremendo enquanto alcançava o distintivo. O peso dele parecia mais pesado do que nunca ao colocá-lo sobre a mesa. Então veio sua arma. Ele hesitou, agarrando o metal familiar, sabendo que sem ela ele não era mais o oficial Greg Thompson. Era apenas mais um homem cujos segredos o alcançaram. E assim, sua carreira acabou. Em um pequeno apartamento mal iluminado, Sarah estava encolhida no chão, os joelhos puxados contra o peito. O apartamento não era mais deles. Lucas partira sem uma palavra, sem uma briga, deixando-a em uma casa fria e vazia que não parecia mais um lar. Seu telefone estava silencioso. Seu emprego-se fora, demitida sem cerimônia, sem chance de se defender. Seu nome estava arruinado. As mensagens vazadas do trabalho, as discrepâncias financeiras, o caso gravado, tudo chegara aos olhos errados. Seu chefe nem a deixou pegar suas coisas. E o pior, ninguém estava do seu lado. Nem Daniel, que desaparecera em seu próprio caos. Nem Greg, que estava ocupado demais lidando com sua própria destruição. E certamente não Lucas. Ela tentara ligar para ele várias vezes. Sem resposta. Enviara mensagens implorando por uma chance de explicar. Visto, sem resposta. Um soluço engasgado escapou de seus lábios. Ela nunca pensara que Lucas realmente a deixaria, não de verdade. Mas ele deixou. E agora ela não tinha ninguém. Lucas observava de longe, não literalmente, ele não precisava estar lá em pessoa. Já vira o suficiente. A tempestade passara, e em seu rastro restava apenas ruína. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Lucas ficou do lado de fora, encarando a porta da frente do que um dia fora seu lar. A luz do alpendre piscava ligeiramente, lançando sombras longas e irregulares pelo pavimento molhado. Chovera mais cedo, e o ar cheirava a terra úmida e traição. Seus passos eram lentos, deliberados, enquanto subia as escadas. Cada degrau rangia sob seu peso, como se a própria casa protestasse contra seu retorno. A porta não estava trancada, claro que não estava. Dentro, o silêncio era sufocante. A sala de estar estava intocada, imaculada, como se nada tivesse acontecido. Os mesmos móveis cuidadosamente arrumados, as mesmas fotos de família bem posicionadas, como se os últimos dias não passassem de um pesadelo do qual ele pudesse acordar. Mas pesadelos não deixam pegadas em pisos de azulejo. Não cheiram a perfume caro e culpa.
Ele a ouviu antes de vê-la, uma inspiração brusca e quebrada, uma respiração trêmula presa entre um soluço e uma súplica. Lucas deu mais um passo para dentro. Lá estava ela. Sarah, sentada no chão no corredor mal iluminado, os joelhos puxados contra o peito. Seu cabelo loiro, geralmente perfeito, estava emaranhado. Seus olhos, inchados de tanto chorar. Ela parecia um fantasma de si mesma, como alguém que estivera encarando seu próprio reflexo por tempo demais, procurando a pessoa que costumava ser. Quando o viu, sua respiração falhou. Lucas, sua voz rachou, mal acima de um sussurro. Ela se levantou desajeitadamente, a mão tremendo enquanto tentava alcançá-lo, mas parou no meio do movimento, incerta se ainda tinha o direito de tocá-lo. Ele não falou. Ainda não. Em vez disso, observou-a, sua expressão elegível. Sarah engoliu em seco. Eu sei que te machuquei, ela começou, a voz trêmula. Mas não significou nada, Lucas. Foi um erro. Um erro terrível, horrível. Um erro. Aquela palavra de novo. Lucas exalou lentamente, seu olhar firme, sem emoção. Um erro, sua voz era baixa, mas cortou o silêncio como uma lâmina. Ela assentiu rapidamente, desesperada. Sim, foi estúpido. Foi imprudente. Eu não estava pensando, não. Sua respiração ficou presa na garganta. Lucas deu um passo mais perto, não o suficiente para tocá-la, mas o suficiente para que ela sentisse o peso de sua presença, a gravidade do que estava por vir. Um erro é algo que você lamenta no momento em que acontece, ele disse, calmamente. Um erro é um acidente, um deslize. Os lábios de Sarah se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. O que você fez? Lucas inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos fixos nos dela. Isso foi uma escolha. Uma escolha que você fez várias vezes. Uma escolha que não foi apenas sobre uma noite ou um momento de fraqueza. Uma escolha que destruiu tudo. Sarah balançou a cabeça freneticamente. Não, Lucas, eu juro, ele levantou a mão, não em raiva, não para machucar, apenas o suficiente para interromper as desculpas. O silêncio se estendeu entre eles, uma guerra de verdades não ditas. Os ombros de Sarah começaram a tremer, suas mãos agarrando o tecido de seu suéter como se fosse a única coisa que a mantinha inteira. Por favor, ela sussurrou. Me diga o que posso fazer para consertar isso. Lucas soltou um suspiro lento. Por um momento, apenas um segundo fugaz, ele pensou na vida que haviam construído, as risadas, as manhãs tranquilas, o jeito que ela costumava traçar padrões em sua pele quando pensava que ele estava dormindo. Pensou enquanto a amara. Mas então pensou naquela noite, a traição, o jeito que ela o olhara com olhos arregalados e culpados enquanto estava no meio dos destroços de seu casamento. E ele soube que não havia nada mais a consertar. Lucas deu um passo para trás. O rosto de Sarah desmoronou. Lucas, você deveria ir. Sua respiração veio em gafes curtos e cheios de pânico. Não, por favor, está acabado, Sarah. A finalidade em sua voz a fez recuar um passo. Lágrimas escorreram por suas bochechas, seus dedos tremendo enquanto agarravam o ar entre eles. Mas não havia nada para segurar, nada mais para salvar. Lucas se virou, caminhando em direção à porta. Lucas, por favor, ele não parou. Não olhou para trás. Não dessa vez.